O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, quinta-feira, dia 7 de maio, nós nos colocamos diante desta palavra não apenas para ouvir, mas para permitir que ela toque aquilo que, muitas vezes, nem conseguimos nomear dentro de nós. Antes de qualquer explicação, eu preciso me aproximar de você com sinceridade. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um silêncio estranho no coração, um tipo de silêncio que não é paz, mas ausência de respostas. Talvez você tenha vivido dias em que tudo parecia acontecer por fora, enquanto por dentro algo permanecia parado, como se a alma estivesse esperando algo que nunca chega. Talvez você tenha feito tudo o que sabia fazer, tenha seguido em frente mesmo, sem vontade, tenha tentado manter a fé mesmo sem sentir nada, e o mais difícil não foi nem o cansaço do corpo, mas essa sensação de estar distante de si mesmo, como se a vida estivesse acontecendo, mas você não estivesse completamente presente nela. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido simples, mas cheio de sentido. Se essa oração já começou a encontrar espaço dentro de você, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto pequeno pode levar essa mesma palavra até alguém que, neste exato momento, está tentando suportar um dia difícil sem saber para onde olhar. Às vezes, um único toque de fé pode alcançar um coração que estava quase desistindo. Agora, volte comigo para dentro de você. Não tente organizar tudo. Não tente explicar tudo. Apenas permita-se estar aqui, porque o Evangelho de hoje não vem para responder todas as suas perguntas, mas para se encontrar com você exatamente onde você está. O Evangelho nos conduz a um momento em que Jesus fala aos seus discípulos sobre algo que eles ainda não compreendiam totalmente. Ele fala de permanência, de ligação, de algo que não depende apenas de esforço humano, mas de uma conexão viva, profunda, contínua. E isso toca diretamente a nossa vida, porque muitas vezes a gente tenta viver a fé como uma tarefa, como algo que precisa ser cumprido, mantido, sustentado à força, e quando não conseguimos, quando falhamos, quando nos sentimos fracos, pensamos que perdemos tudo. Mas Jesus apresenta outra realidade. Ele fala de permanecer nele, não como obrigação, mas como fonte. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando ouvir hoje. Você não precisa sustentar tudo sozinho. Você não precisa carregar o peso da sua vida como se tudo dependesse da sua força. Existe uma fonte, existe uma presença, existe alguém que permanece. Mesmo quando você sente que não consegue mais. Quantas vezes você tentou continuar por conta própria? Quantas vezes você disse para si mesmo que precisava ser mais forte, mais firme, mais constante e, no entanto, mesmo tentando, algo dentro de você continuava cansado. O Evangelho de hoje não te acusa por isso, ele te convida a voltar à fonte, convida a parar de lutar sozinho, convida a reconhecer que existe uma vida que flui,
quando você permanece ligado àquilo que realmente sustenta. E permanecer não é fazer grandes coisas, permanecer. Muitas vezes é não fugir, é ficar mesmo sem entender, continuar mesmo sem sentir, é abrir um pequeno espaço dentro de si e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. Talvez você não tenha grandes palavras hoje, talvez sua oração seja curta, quase inexistente, mas se existe dentro de você esse pequeno movimento de não desistir completamente, isso já é permanência. E Deus vê isso, Deus acolhe isso, Deus trabalha a partir disso. O mais profundo do Evangelho não está apenas nas palavras que são ditas, mas no que elas despertam dentro de você. Isso é, neste momento, você sente algo se movendo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só um leve suspiro de esperança. Não ignore isso. Esse pode ser o começo de algo novo, não um começo barulhento, não um recomeço cheio de promessas grandiosas, mas algo verdadeiro, silencioso, que nasce no lugar mais íntimo do seu coração. E talvez hoje não seja o dia de resolver tudo, talvez hoje seja apenas o dia de permanecer mesmo cansado, permanecer mesmo em silêncio, permanecer mesmo sem respostas. Porque quando você permanece, você não está sozinho. Existe alguém que permanece com você. E quando você escolhe permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem compreender, algo começa a se reorganizar dentro de você de uma maneira que não depende da lógica, mas da presença. É como se, pouco a pouco, aquilo que estava desconectado fosse sendo novamente unido, não pela força do seu esforço, mas pela delicadeza de Deus agindo em silêncio. O Evangelho continua nos conduzindo a essa verdade profunda de que a vida não nasce do quanto você consegue fazer, mas do quanto você permanece ligado à fonte que sustenta tudo. Jesus fala de um vínculo que não se rompe quando você falha, que não desaparece quando você se sente fraco, que não se afasta quando você se perde. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que essa ligação se torna ainda mais necessária. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava dar conta de tudo sozinho, que precisava resolver sua vida antes de se aproximar de Deus, que precisava ser forte o suficiente para merecer permanecer. Mas o Evangelho desmonta essa ideia com uma suavidade que desarma o coração. Ele não pede perfeição, ele pede abertura, não pede controle, pede entrega. Isso pode ser desconcertante, porque entregar é difícil. Entregar significa reconhecer limites, significa aceitar que nem tudo está nas suas mãos, significa confiar quando ainda existem dúvidas. Mas é exatamente nesse espaço de entrega que Deus encontra lugar para agir. Quantas vezes você tentou controlar o que estava sentindo, tentando organizar suas emoções, tentando se convencer de que estava tudo bem, quando por dentro ainda existia confusão? Quantas vezes você segurou tudo sozinho, com medo de parecer fraco, com medo de não conseguir continuar, e mesmo assim, você chegou até aqui? Isso já revela algo importante. Existe dentro de você
uma força que não vem apenas de você. Existe uma graça que te sustentou até este momento, mesmo nos dias em que você não percebeu. O Evangelho de hoje nos ajuda a reconhecer isso. Ele mostra que a vida verdadeira não vem de fora, não vem das circunstâncias, não vem do quanto você consegue controlar, ela vem dessa ligação invisível, mas real, entre você e Deus, uma ligação que permanece, mesmo quando tudo parece incerto. E talvez o que você mais precise agora não seja entender tudo, mas apenas se reconectar, não de forma perfeita, não com grandes gestos, mas de forma simples, verdadeira, um momento de silêncio, uma respiração mais consciente, um olhar para dentro, uma pequena oração que nasce sem esforço, porque Deus não está distante, esperando que você o alcance, Ele já está próximo, esperando que você perceba. E é curioso como, quando você começa a perceber essa proximidade, o peso das coisas não desaparece imediatamente, mas muda de lugar dentro de você. Aquilo que antes esmagava começa a ser sustentado de outra forma. Aquilo que parecia insuportável começa a ser atravessado com uma presença que você não tinha antes. Talvez você ainda tenha perguntas, talvez ainda existam áreas da sua vida que parecem confusas demais, e está tudo bem. O Evangelho não exige que você tenha todas as respostas para continuar. Ele te convida a caminhar mesmo sem elas. E caminhar, nesse contexto, não é correr atrás de soluções, é permanecer ligado, é não se afastar completamente, é se permitir que, mesmo no meio da dúvida, exista um espaço onde Deus possa permanecer com você. E agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas profundamente verdadeiro, sem pressa, sem cobrança. Apenas coloque a mão sobre o seu coração. Se pula e sinta a sua respiração. Perceba que você está aqui, que você continua, que existe vida dentro de você. E no silêncio, diga com calma: Senhor, eu quero permanecer. Talvez essa frase pareça pequena, mas ela carrega algo muito grande. Ela não é uma promessa de perfeição. É uma escolha de presença. Não é um compromisso de nunca falhar. É um desejo de não se afastar completamente. E Deus acolhe isso. Deus trabalha a partir disso. Deus transforma a partir desse pequeno gesto que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. E aos poucos, sem que você perceba de imediato, algo começa a florescer, não de forma rápida, não de forma evidente, mas real, uma paz que começa a surgir em meio ao caos, uma força que aparece quando você achava que não tinha mais um sentido, que começa a se reconstruir, mesmo que ainda não esteja completo, porque quando você permanece, a vida encontra caminho novamente. E quando essa vida começa a encontrar caminho novamente dentro de você, ainda que de forma discreta, quase imperceptível, algo muda na maneira como você olha para o que está ao seu redor. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você já não está mais olhando a partir do mesmo lugar de antes. Existe agora uma presença que sustenta o seu olhar, uma quietude que começa a nascer por dentro,
Mesmo que o lado de fora ainda esteja em movimento, o Evangelho continua nos conduzindo a essa experiência de dentro para fora, onde a transformação não acontece primeiro nas circunstâncias, mas no coração que aprende a permanecer e permanecer. Nesse sentido, não é ficar preso, não é aceitar tudo sem questionar, mas é escolher não fugir de si mesmo, não fugir de Deus, não fugir desse encontro que vai acontecendo aos poucos. Talvez você esteja percebendo que, durante muito tempo, tentou evitar esse encontro interior. Talvez tenha ocupado sua mente, preenchido seus dias, buscado distrações para não precisar sentir tão profundamente o que estava aí dentro. E não há julgamento nisso, porque todos nós, em algum momento, fazemos isso para sobreviver. Mas chega um ponto em que o coração pede mais do que distração, ele pede verdade. E é nesse ponto que o Evangelho de hoje se torna tão delicado e tão necessário. Ele não força esse encontro, ele convida, ele não expõe, ele acolhe, ele não pressiona, ele sustenta e aos poucos você começa a perceber que aquilo que parecia pesado demais para encarar sozinho se torna possível quando você não está mais sozinho dentro de si. Existe uma presença que permanece, mesmo quando você não sabe o que fazer com os próprios sentimentos. Existe uma presença que não se afasta quando você se sente confuso, quando você se sente dividido, quando você não consegue organizar o que está vivendo. E essa presença não exige explicações, ela apenas fica. Talvez você nunca tenha experimentado Deus dessa forma, não como alguém distante, que observa de longe, mas como alguém que permanece dentro, que habita o silêncio, que sustenta o invisível. E isso muda completamente a maneira como você se relaciona com a fé, porque deixa de ser algo externo e passa a ser algo vivido, sentido, experimentado, e aos poucos você começa a perceber pequenos sinais dessa presença, não necessariamente grandes milagres, não necessariamente mudanças imediatas, mas detalhes, um momento de calma inesperada, uma respiração que se torna mais leve, uma clareza que surge sem esforço, uma sensação de que você pode continuar mesmo sem ter todas as respostas. Esses sinais são sutis, mas são reais, e eles não vêm para impressionar, mas para sustentar. Eles não vêm para provar algo para os outros, mas para cuidar de você por dentro. Talvez você ainda esteja carregando dores que não passaram, histórias que não se resolveram, situações que continuam abertas, e tudo isso faz parte do seu caminho. Deus não apaga o que você viveu, mas Ele entra na sua história para que nada disso precise ser carregado sozinho. E é por isso que permanecer se torna tão importante, porque quando você permanece, você permite que Deus esteja presente em cada parte da sua história, até mesmo naquelas que você preferiria esquecer. E, com o tempo, aquilo que era apenas dor começa a ganhar um novo significado, não porque deixa de doer, mas porque deixa de ser vazio. Passa a ser um lugar onde Deus também esteve, onde Ele também falou, onde Ele também sustentou você de maneiras que talvez
você só esteja começando a perceber agora, e nesse processo, você começa a se reconciliar com a sua própria história, não negando o que aconteceu, mas reconhecendo que, apesar de tudo, você não foi abandonado, que, mesmo nos momentos mais difíceis, existia uma presença silenciosa que não saiu do seu lado, e isso traz uma paz diferente. Não a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem encontrou um lugar seguro dentro de si, um lugar onde Deus habita, onde você pode voltar sempre que precisar, onde você pode respirar, descansar, recomeçar. E agora, neste momento, sem pressa, sem cobrança, eu quero te convidar a permanecer mais um pouco nesse silêncio, não como ausência, mas como presença, não como vazio, mas como espaço onde Deus está. Respire fundo, perceba o que está acontecendo dentro de você. E, sem pula, diga em silêncio: Senhor, permanece em mim, mesmo quando eu não sei permanecer em Ti. Essa oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira, porque é na verdade do seu coração que Deus encontra lugar para continuar esse caminho com você. E quando você permite que essa presença permaneça, mesmo que de forma simples, mesmo que ainda misturada com dúvidas e fragilidades, algo dentro de você encontra descanso, não um descanso que vem porque tudo foi resolvido, mas um descanso que nasce da certeza de que você não precisa mais carregar tudo sozinho. O Evangelho de hoje não termina com uma solução imediata para todos os conflitos, mas deixa uma verdade que sustenta quem permanece em Deus, não se perde. Mesmo quando ainda não encontrou todas as respostas, e isso é profundamente libertador, porque tira de você o peso de precisar entender tudo para continuar. Talvez amanhã você acorde e ainda existam desafios. Talvez algumas situações continuem abertas. Talvez algumas dores ainda estejam presentes. Mas se hoje você permitiu esse encontro, ainda que pequeno, ainda que silencioso, então algo já começou a mudar dentro de você. E isso ninguém pode tirar, porque a presença de Deus não depende do quanto você sente, mas do quanto Ele decide permanecer. E Ele já decidiu. Ele não entra na sua vida para sair depois. Ele não se aproxima para depois se afastar. Ele permanece, e essa permanência é o que sustenta o seu caminho, mesmo nos dias em que você não percebe. Por isso, leve com você algo muito simples depois deste momento. Quando o dia estiver pesado, quando os pensamentos começarem a se confundir, quando o coração se inquietar, volte para dentro por alguns segundos e diga: Senhor, permanece em mim. Não precisa de mais nada. Essa pequena oração já abre espaço para que Deus continue agindo. E pouco a pouco, você vai perceber que não é mais o mesmo. Talvez os outros não vejam, talvez nem você consiga explicar, mas existe uma força diferente, uma paz mais profunda, uma forma nova de atravessar aquilo que antes parecia impossível. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite muito simples, mas cheio de sentido. Se essa palavra encontrou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto, que parece pequeno,
pode fazer com que essa oração chegue até alguém que, neste exato momento, está precisando de consolo, de fé, de esperança. Às vezes, Deus usa justamente esses pequenos movimentos para alcançar quem mais precisa. E se você sentir no coração, escreva aqui nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser algo simples, uma palavra, um pedido, o nome de alguém que você carrega no coração. Esse espaço não é apenas um lugar de comentários, é um lugar de encontro, onde muitas pessoas se unem em oração, mesmo sem se conhecer, mas caminhando juntas. E se você quiser continuar vivendo esse caminho de fé dia após dia, se inscreva no canal e permaneça conosco. Não como uma obrigação, mas como um refúgio, um lugar onde você pode voltar, sempre que precisar se reconectar, se acalmar, lembrar que Deus está presente e recomeçar quantas vezes for necessário. Agora, eu quero rezar com você, de forma simples, como o seu coração já aprendeu hoje. Senhor, permanece em nós, permanece nas nossas histórias, nas nossas fragilidades, nas nossas dúvidas e também nas nossas esperanças. Permanece nos dias claros e nos dias difíceis. Permanece quando conseguimos sentir e quando tudo parece silêncio, porque a Tua presença é o que sustenta a nossa vida. Que a paz do Senhor esteja com você, com a sua família, com todos aqueles que você ama e carrega no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.